tarde, pessoal. Sou a Daniela. Estou aqui hoje gravando a 4ª live do livro Bom Dia Espírito Santo. Eu fiz um propósito de gravar os 12 capítulos desse livro. É esse livro aqui, ó, para vocês verem, do Benin. Ele foi um grande evangelista, hoje pastor, né, evangelista, e através desse livro tocou muitas pessoas no mundo inteiro e também tocou a minha vida. Então, assim, há 2 meses atrás, mais ou menos 2 meses atrás, eu fui apresentada a esse livro, sabia quem era o Espírito Santo, que as pessoas tinham comunhão com ele, mas eu não tinha. Então, quando eu conheci esse livro, realmente fez muita diferença para mim. E aí eu decidi levar esse livro adiante para vocês. Então, quem quiser acompanhar, hoje é a 4ª live, eu vou fazer até a 12. E no final das 12, quem tiver um testemunho para contar desse período, eu vou enviar o livro. Eu já tô com o 2º livro, eu vou enviar para a pessoa que mandou o testemunho pra gente. Então, fica ligado aí. Hoje eu vou começar o 4º capítulo. De pessoa para pessoa. Você está pronto para receber o Espírito Santo? Com intimidade e pessoalmente? Quer ouvir a sua voz? Está preparado para conhecê-lo como uma pessoa? Foi exatamente isso que aconteceu comigo e minha vida transformou-se de modo dramático. A experiência foi intensa, pessoal e baseada na palavra de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Você pode perguntar: ela resultou de um estudo bíblico sistemático? Não. Aconteceu quando convidei o Espírito Santo para ser o meu amigo pessoal, meu guia constante. Pedi que me levasse pela mão e me guiasse a toda a verdade. O que ele irá expor e revelar na Escritura tornará vivo para você o seu estudo bíblico. O que vou lhe contar começou no começo em que o Espírito Santo entrou em meu quarto em 1973, em dezembro, e nunca mais parou. Essa é a única diferença. Eu o conheço hoje infinitamente melhor do que na ocasião do primeiro encontro. Vamos começar com a informação básica. O Espírito Santo mudou a minha vida. Ele passou a viver em mim desde o momento em que pedi a Cristo para entrar em meu coração e nasci de novo. A seguir, veio a hora em que recebi o batismo do Espírito Santo. Fiquei cheio com o Espírito, falei em línguas. Ele tornou conhecida sua presença e seus dons. Inúmeros cristãos passam por essa mesma experiência e param nesse ponto. Eles deixam de compreender que o acontecimento de Pentecostes foi apenas um dos dons do Espírito. Mas quero que saiba disso. Além da salvação, do batismo com água, da plenitude do Espírito, a terceira pessoa da Trindade está esperando que você a conheça pessoalmente. O Espírito Santo quer um relacionamento por toda a vida. E é isso que você está prestes a descobrir. Gente, esse livro é tremendo. Atraído para a comunhão. Se você discasse o meu número telefônico há 2 anos e travássemos conhecimento por telefone, tendo conversado sem nunca nos encontrarmos pessoalmente, o que você saberia de mim? Você talvez dissesse: conheceria o som da sua voz através do telefone. E isso seria praticamente tudo. Você não me reconheceria se me visse na rua. Chega então o dia em que nos encontramos face a face. De repente, você estende a mão para apertar a minha. Você vê como eu sou, a cor dos meus cabelos e olhos, que tipo de roupa eu uso. É possível que vamos almoçar juntos e você fique sabendo se gosto de café ou chá. Aprendemos muito sobre os outros quando encontramos pessoalmente. Que tem muita chave nesse capítulo, viu? Fim do problema. Quando eu me encontrei com o Espírito Santo, foi isso que começou a acontecer. Eu passei a descobrir coisas a respeito da sua personalidade que me transformaram como cristão. A salvação transformou-me como pessoa, mas o Espírito teve um enorme efeito sobre o meu andar cristão. Então, olha uma chave aí, quando a gente tem o poder do Espírito Santo, quando a gente está com ele, né, tem um enorme efeito na nossa vida. À medida que comecei a conhecer o Espírito Santo, tornei-me mais sensível a ele e fiquei sabendo o que o entristece e o que lhe agrada, do que ele gosta ou não gosta, o que faz zangar-se e o que o faz feliz. Vim a entender que a própria Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. Ele usou homens de todas as classes sociais, mas cada um deles foi guiado pelo Espírito Santo. Isso é uma verdade tremenda, né? Que a Bíblia foi guiada pelo Espírito Santo para ser escrita. Durante muito tempo, esforcei-me para entender a Bíblia.
Chegou então um dia em que levantei os olhos e disse: Maravilhoso Espírito Santo, quer dizer-me o sentido disso? E ele falou. Ele revelou a palavra para mim. Olha uma chave, hein? O Senhor usou a reunião de Kathryn Kuhlman para preparar-me para o que iria acontecer. Mas a senhorita Kuhlman não sentou uma vez sequer ao meu lado e me explicou sobre o Espírito Santo. Eu aprendi tudo diretamente com ele. Essa é a razão do meu conhecimento ser novo, ser fresco e ser meu. Quando voltei para casa, depois da reunião de Pittsburgh, caí de joelhos. Estava sendo sincero e transparente quando disse: Precioso Espírito Santo, quero conhecer-te. Jamais esquecerei quão nervoso me achava, mas desde esse dia passei a conhecê-lo como um irmão. Ele é verdadeiramente um membro da família. Olha a intimidade, né? Você pergunta: quem é o Espírito Santo? Quero que o conheça. Essa é a pessoa mais bela, mais preciosa, mais encantadora do mundo. Deus Filho não está na terra. Deus Pai não está na terra. Os dois estão no céu nesse instante. Quem está na terra? Deus Espírito Santo. Deus Pai veio fazer a sua obra através do Filho que foi ressuscitado. Quando Deus Filho partiu, Deus Espírito Santo veio e ele continua fazendo aqui a sua obra. Pense nisso. Quando Deus Filho partiu, ele não quis levar nem João nem Pedro em sua companhia. Essas foram as suas palavras. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus? Também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podereis ir. Está em João 13:33. Mas no momento em que Deus Espírito Santo for embora, e muitos acreditam que isso vai acontecer muito em breve, ele vai levar os remidos do Senhor em sua companhia. É o arrebatamento. Nós seremos arrebatados com ele para encontrar com o Senhor nos ares. Quem é esse Espírito Santo? Eu pensei certa vez que ele fosse como uma fumaça, alguma coisa flutuante que eu jamais poderia conhecer realmente, mas aprendi que ele não é só real, como também possui a personalidade. Isso aqui pra mim virou minha cabeça, saber que ele era uma pessoa. Eu não sabia disso. O que faz de mim uma pessoa? É o meu corpo físico? Penso que não. Estou certo de que você já foi a um enterro e viu um corpo morto deitado no caixão. Você está olhando para uma pessoa? Não, está vendo um corpo morto. É preciso compreender o que faz a pessoa, não é o corpo. Em lugar disso, a pessoa é o que sai do órgão, emoções, é o que sai do corpo. Emoções, vontade, intelecto, sentimentos. Essas são algumas das características que tornam você uma pessoa e lhe dão uma personalidade. As pessoas que me ouvem pregar não estão vendo Benin, apenas veem o meu corpo. Eu estou dentro do meu corpo físico. As pessoas do lado de dentro é que é importante. A pessoa do lado de dentro é que é importante, que é nosso ser interior, né? O Espírito Santo é uma pessoa. Assim como você, ele pode sentir, compreender e responder. Ele fica magoado. Ele tem capacidade para amar e odiar. Ele fala e tem a sua própria vontade. Mas quem é ele exatamente? O Espírito Santo é o Espírito de Deus Pai, é o Espírito do Filho de Deus. Esse é o poder da divindade, o poder da Trindade. Qual a sua tarefa? A tarefa do Espírito é reforçar o mandamento do Pai e o desempenho do Filho. Para compreender a obra do Espírito Santo, precisamos entender primeiro a obra do Pai e do Filho. Deus Pai é quem dá as ordens. Ele é sempre aquele que diz: haja. Desde o início é Deus quem dá as ordens. Por outro lado, é Deus Filho que realiza as ordens do Pai. Quando Deus Pai disse: haja luz, Deus Filho veio e cumpriu as ordens. A seguir, Deus Espírito Santo trouxe a luz. Quero ilustrar deste modo. Se eu lhe pedisse: por favor, acenda a luz, 3 forças estariam envolvidas. Primeiro, eu daria a ordem. Segundo, você apertaria o interruptor. Em outras palavras, você cumpriu a ordem. Mas, finalmente, quem fornece a luz? Não sou eu nem você. É o poder, a eletricidade que produz a luz. O Espírito Santo é o poder de Deus. Ele é o poder do Pai e do Filho. É ele quem processa a ação do Filho. Todavia, ele é uma pessoa. Ele tem emoções que são expressas de maneira individual na Trindade. Alguém me perguntou: Benny, você não está esquecendo da importância de Cristo em tudo isso? Jamais.
Como poderia esquecer que quem me amou e morreu por mim? Mas algumas pessoas se concentram tanto no Filho que esquecem o Pai, aquele que as amou e enviou seu Filho. Não posso esquecer do meu Pai, nem do Filho, mas não posso estar em contato com o Pai e o Filho sem o Espírito Santo. Veja Efésios 2:18. Comunhão. Durante um de meus primeiros encontros com o Espírito Santo, tive uma experiência que me fez chorar. Com a mesma simplicidade com que falo com você, eu perguntei a ele: o que devo fazer contigo? Quero dizer-me com que tu te assemelhas? Eu era como uma criança tentando aprender e achava que ele não iria zangar-se com minhas perguntas sinceras. O encontro de comunhão. Foi essa a resposta do Espírito Santo: sou aquele que tem comunhão com você. Como um estalar de dedos, este versículo surgiu em minha mente. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Está em 2 Coríntios 13:13. Pensei, é isso. O Espírito Santo é aquele que comunga, que está em comunhão comigo. Depois perguntei, como posso estar em comunhão contigo, mas não como um filho? E ele respondeu, é assim que deve ser. Eu estou aqui para ajudá-lo em suas orações ao Pai e para ajudá-lo a orar ao Filho. Toda a minha abordagem sobre a oração mudou imediatamente. Era como se eu tivesse recebido uma chave de ouro que abriu os portões dos céus. A partir desse momento, tinha um amigo pessoal que me auxiliava a falar com o Pai em nome de Jesus. Ele literalmente levou-me a ficar de joelhos e tornou fácil a comunicação com o Pai. Que comunhão! É isso que o Espírito Santo anseia, a comunhão com você. Deixe-me explicar. Na comunhão, não há pedidos ou petições, como aconteceria na oração. Se eu pedisse, quer trazer-me um pouco de comida? Seria um pedido, mas a comunhão é muito mais pessoal. Como você está hoje? Vamos tomar um café juntos? Isso é camaradagem, comunhão. Lembre-se, não existem pedidos egoístas na comunhão, apenas amizade, amor e comunicação. Foi o que aconteceu comigo. Comecei a esperar pelo Espírito Santo antes de orar. Eu dizia, precioso Espírito Santo, quer vir agora e ajudar-me a orar? A Bíblia diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que segundo os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Está em Romanos 8, do 26 ao 27. Quando não sabemos como orar, ele vem em nossa ajuda. Este foi outro princípio que aprendi. O Espírito Santo é o único professor da Bíblia. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com palavras espirituais. Está lá em 1 Coríntios 2, do 12 ao 13. Acompanhado pelo Espírito. Desde o primeiro encontro com o Espírito Santo, comecei a perceber que ele era um grande professor, aquele que me levaria a toda a verdade. Foi essa a razão de ter perguntado, quer explicar-me o sentido dessa escritura? Mas eu continuava querendo saber, quem és tu? Por que és tão diferente? Eu dizia, gostaria de saber como tu és. Gente, eu estou lendo esse livro aqui, que é o Bom Dia Espírito Santo. Estou no 4º capítulo, quem está chegando aí agora. E vou continuar a leitura aqui com vocês. Meigo, mas poderoso. Foi isto que vi. O que ele me revelou foi uma pessoa poderosa e alguém parecido com uma criança ao mesmo tempo. Ele me disse, quando você magoa uma criança, ela se afasta. Quando você mostra amor por uma criança, ela fica bem perto de você. E foi assim que comecei a aproximar-me dele. Olha que chave, hein? Sentia sua meiguice, todavia, ele é forte e poderoso. Como uma criança, porém, ele quer ficar bem perto dos que o amam. Você já viu um menino ou menina agarrado na sala da mãe, na saia da mãe ou nas calças do pai? Onde o pai ou a mãe vai, a criança se agarra a ele e o segue. Este é um sinal certo de que ela é amada e cuidada. O mesmo ocorre com o Espírito Santo.
Ele fica junto aos que o amam. Como foi possível ao grande evangelista Charles Finney pregar o evangelho, fazendo com que as pessoas morressem sob o poder, entre aspas, né? E confessassem os seus pecados? Qual foi o poder que veio sobre ele quando John Wesley ficou em pé sobre o túmulo e abriu a boca para pregar? A pessoa do Espírito Santo acompanhou o ministério deles. Na cidade de Nova York, Kathryn Kuhlman acabara de pregar numa convenção dos homens de negócios do Evangelho Pleno. Ela foi levada até o elevador, atravessando a cozinha a fim de evitar a multidão. Os cozinheiros não sabiam que havia uma reunião e nunca tinham ouvido falar da senhorita Kuhlman. Em seus chapéus e aventais brancos, eles nem sequer perceberam que ela passava, mas de repente todos estavam caídos no chão. Por quê? Kathryn não orou por eles, só passou por ali. O que aconteceu? Ao sair da reunião, parece que o poder da sua presença o acompanhou. Quem é o Espírito Santo? Ele é o poder do Senhor. Esse poder tornou-se mais evidente para mim quando comecei a orar sozinha em meu quarto. Dia após dia, hora após hora, eu levantava as mãos e dizia: Precioso Espírito Santo, quer vir agora falar comigo? Para quem mais podia voltar-me? Minha família estava contra mim, meus amigos eram poucos, só havia ele, só o Espírito Santo. Algumas vezes ele vinha como um vento, como uma brisa fresca num dia de verão. A alegria do Senhor me empolgava, até que não pudesse mais conter-me. Enquanto conversávamos, eu dizia: Espírito Santo, eu te amo e anseio pela tua comunhão. Essa é uma chave, hein? Eu descobri que era um sentimento mútuo. Ele também ansiava pela minha comunhão. Então era mútuo, né? Isso aqui é uma chave poderosa. O jantar pode esperar. Certa vez, na Inglaterra, eu me hospedara na casa de uma família cristã. Meu quarto era na parte superior da casa. Uma noite eu me achava perdido no espírito, falando com ele na maior empolgação. A dona da casa me chamou: Benny, o jantar está pronto. Mas eu estava radiante de alegria e não queria descer. Ela chamou de novo: o jantar está pronto. Quando me preparava para sair, alguém tomou a minha mão e disse: Mais 5 minutos, só mais 5 minutos. O Espírito ansiava pela minha comunhão. Olha só, que poder, né? Você indaga: o que falava com ele? Eu lhe fazia perguntas. Por exemplo, certo dia perguntei: como pode ser distinto do pai e do filho? Ele instantaneamente mostrou-me Estevão sendo apedrejado e me disse: Estevão viu o pai e o filho, e eu estava nele, 3 indivíduos distintos. Estevão recebeu o poder do Espírito Santo para suportar o sofrimento. Jesus foi quem esperou pela chegada dele. E o pai era quem sentava no trono. Você pode ler a respeito em Atos 7, do 54 ao 56. O Espírito Santo mostrou-me ainda mais. Foi ele quem deu a Moisés o poder para libertar os filhos de Israel. Ele foi o poder na vida de Josué. Ele foi a força por trás do vento que dividiu o Mar Vermelho. Ele foi o grande poder que derrubou os muros de Jericó. Ele foi a energia que lançou a pedra quando Davi matou Golias. O Espírito Santo, ele foi a força da vida de Samuel em Elias e no Senhor Jesus Cristo. Jesus era totalmente homem, todavia a Escritura deixa claro que ele não podia mover-se sem o Espírito Santo. Olha, até Jesus dependia do Espírito Santo. Ele não pregava sem o Espírito Santo, não colocava suas mãos sobre os doentes sem o Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse ele, ao iniciar seu ministério, pois que me ungiu para evangelizar. Está lá em Lucas 4,18. O que aconteceu quando Jesus voltou ao Pai? Os discípulos ficaram subitamente em tal comunhão com o Espírito que todo o seu vocabulário mudou. Eles começaram a dizer que o Espírito Santo e nós havíamos testemunhado a sua ressurreição. Ele tornou-se parte de cada ato das suas vidas. Estavam em comunhão total, trabalhando juntamente com o Filho. O que deu a vida do apóstolo Paulo? Para suportar as adversidades? O que havia na vida de Pedro para permitir que até a sua sombra curasse os doentes? Era o toque do Espírito. David Wilkerson fala sobre sua visita a uma mulher de Deus chamada Basileia Shink.
Ele disse que no momento em que orou no quarto dela, pôde sentir a presença do Senhor. Por quê? Porque ela amava o Espírito Santo. E aqueles que o amam conhecem a sua presença. Isso é forte, né? Você reconhece essa voz? Quando Jesus estava na terra e os discípulos tinham um problema, a quem eles procuravam? Eles iam ao filho e perguntavam: o que devemos fazer? E ele lhes dava instruções. Mas quando Cristo voltou ao Pai, eles não ficaram sozinhos. Jesus lhes disse: o Espírito Santo irá guiar a vocês, irá consolá-los, irá ensiná-los, fazê-los lembrar de todas as coisas que tenho dito a vocês. Ele falará sobre mim. Pedro e João passaram a dizer: maravilhoso Espírito Santo. Paulo falou da sua comunhão. Depois de Pedro ter sua visão no eirado da casa de Simão, o curtidor em Jope, disse-lhe o Espírito: então aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Está lá em Atos 10, 19 ao 20. Ó, um minutinho que a garganta aqui tá seca. Pedro reconheceu a voz do Espírito Santo, e foi esse o início da pregação do Evangelho aos gentios. Como o eunuco etíope converteu-se, então o Espírito disse a Felipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Está lá em Atos 8, 29. Felipe reconheceu a voz do Espírito Santo. Não foi Deus Pai que falou com ele, nem Deus Filho. Creio que o maior pecado contra o Espírito Santo é entristecê-lo, o que significa negar seu poder e presença. Em nenhum ponto das Escrituras você encontra as palavras não entristeça Deus Pai ou não entristeça Deus Filho, mas em toda a Bíblia lemos não entristeça o Espírito. Olha o tanto que isso é forte, hein? Deus disse aos filhos de Israel no deserto: vocês entristeceram ao meu Espírito. Ele não disse: vocês me entristeceram. Jesus olhou para os fariseus exclamando: todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas os que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Está lá em Lucas 12, 10. A pessoa do Espírito Santo é distinta na divindade. Ele é eterno, é sensível. Em vista de Jesus tê-lo dado a você e a mim, ele não vai nos abandonar. O Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não entra em seu quarto a não ser que o convide. Ele não se senta caso não lhe peça, e não fala com você até que fale com ele. Quanto tempo ele espera? Até que fale com ele. Olha a chave aqui. Poderia levar meses e até anos. Ele espera e espera. Meu amigo, você não vai conhecer nunca o poder, nem a sua presença, a não ser que vá sentar-se ao lado dele e diga: maravilhoso Espírito Santo, conte-me tudo sobre Jesus. Eu quase não podia segurar o telefone, o título. Depois de terminar um programa radiotelefônico na Flórida, a mulher que me entrevistou disse: Benny, sou cristã há tempo, mas alguma coisa está faltando em minha vida. O que deseja? Perguntei. Ela respondeu: preciso da realidade de Deus em minha vida. Indaguei, se era meu caso também. Indaguei se conhecia a Deus Espírito Santo. Conheço a Jesus, ela respondeu. O Espírito Santo é uma pessoa, disse a ela. Como eu me sentiria se você estivesse ao meu lado e me ignorasse? Quando nos encontramos, espero que converse comigo. O mesmo acontece com o Espírito Santo. Nunca pensei nisso, replicou. Quando estiver sozinha esta noite, fale com ele, disse eu. E Jesus? Perguntou-me. Eu lhe disse: fique sentada esperando por ele. É ele que glorifica a Jesus. Não, você não está esquecendo Jesus. Foi na verdade Cristo que lhe deu o Espírito Santo. Faça apenas o que Jesus disse. No dia seguinte, recebi um telefonema da entrevistadora da rádio, mais entusiasmada do que você possa imaginar. Sabe o que aconteceu comigo ontem à noite? Ela perguntou, falando tão depressa que tive de obrigá-la a diminuir o ritmo da conversa. Benny, o Espírito Santo falou comigo. Olha só. Suas palavras me causaram um arrepio na pele. Eu quase não podia segurar o telefone. Ela começou a chorar e a contar-me que o Espírito Santo lhe disse: eu procurei no mundo inteiro e não há ninguém como Jesus. E ela me falou sobre
as palavras que ouvira: Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Imediatamente me lembrei das palavras: O Espírito e a noiva dizem: Vem, em Apocalipse 22:17. Essa é uma das lições mais importantes que aprendi. A pessoa que tem consciência da presença do Espírito Santo irá sempre glorificar e engrandecer a Jesus. Quando você conhece realmente o Espírito Santo, você irá glorificar Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque o Espírito Santo que habita em você irá glorificar ao Filho de Deus. É automático. Só Jesus é glorificado numa vida cheia de Espírito, cheia do Espírito. Cada ato da sua vida reflete aquilo em que você enche a sua vida, com que você enche a sua vida. Se ela é preenchida com jornais, você falará de notícias. Se você vive de novelas, é disso que você vai falar. Mas se estiver cheio com o Espírito e se absorver na sua presença, você buscará Jesus e não glorificará ninguém, exceto a Jesus. Essa é uma chave poderosa. Se Deus Pai e Deus Filho demonstraram seu amor pelo Espírito Santo, como poderemos fazer menos que isso? Deus o amava tanto que castigou os filhos de Israel pela sua desobediência. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhe tornou como inimigo. Está lá em Isaías 63:10. Deus não permitiu que um sacrifício e nem mesmo as orações de Moisés obtivessem perdão para o pecado contra o Espírito Santo. O alto custo da mentira é o título. A experiência de Ananias e Safira torna claro o que acontecerá aos que desconsiderarem ao Espírito. O casal vendeu uma propriedade, só deu uma parte da que pertencia a Deus. Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Está lá em Atos 5:3. Ananias morreu imediatamente. Algumas horas depois, sua mulher entrou a Pedro. Pedro interrogou-a: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Pedro replicou: Por que entraste em acordo para tentar ao Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Está lá em Atos 5, 7-10. O pecado contra o Espírito é perigoso. Se não entender as obras do Espírito, não fale sobre elas. É melhor ficar calado. Em meus cultos, oro para que tudo que eu faça seja de acordo com a sua perfeita vontade. O Espírito Santo foi quem me chamou a Ele e controla as minhas reuniões. Em outras palavras, Ele é o chefe do culto. Você precisa pedir-lhe que tome conta da sua vida. Por quê? Porque Ele foi enviado para estar com você e em você para sempre. Você pode conhecê-lo e ter comunhão com Ele. Quanto mais tem comunhão com Ele, tanto mais poderoso Jesus se torna e tanto mais belo e amoroso também. Cristo disse: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei de parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Está lá em João 15, 26. Se eu quiser então conhecer a Jesus, devo ir ao Espírito Santo. Jesus disse isso e ele sabia do que falava. No Antigo Testamento, Moisés podia ir ao Pai. No Novo Testamento, os discípulos podiam falar com o Filho. Mas quando você e eu temos uma necessidade, a quem devemos procurar? Ao Espírito Santo. Ele é uma pessoa, está esperando por você agora, a fim de que o acolha em sua vida. Essa é a maior verdade, né? Ao buscar a sua presença, você vai descobrir o segredo dos grandes homens e mulheres de Deus. Davi disse: Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Está lá em Salmo 51:11. Ele sabia muito bem o que tinha acontecido quando o Espírito Santo abandonou Saul. Paulo nos disse para andar no Espírito, viver no Espírito, orar no Espírito. Pedro e Felipe falaram dele, assim como Cristo. É hora de começar. Você pergunta: como devo começar? É na verdade muito simples. Você pode começar dizendo: Espírito Santo, ajude-me a orar agora. Isso é exatamente o que Ele quer que você faça. A Bíblia diz que Ele ora por você com gemidos inexprimíveis. Depois de ter começado, você sentirá o seu fardo
sendo levantado. Você vai ter um companheiro de oração que o levará diretamente ao trono de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa. Ele quer ser o seu amigo mais íntimo e está esperando para levá-lo para mais perto de Jesus. Então é Ele que faz a gente chegar em Jesus, né? Cristo disse: se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-los enviarei. Está lá em João 16:7. Ele afirmou então que o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Em João 16, do 13 ao 14. E não apenas isso, ele irá prepará-lo para a vinda do Senhor, a fim de que esteja pronto quando vier o arrebatamento. O Espírito Santo está esperando. Ele quer que você comece um novo relacionamento, de pessoa para pessoa. Nossa, gente, esse capítulo aqui, ele falou muito comigo quando eu li ele. Um versículo que eu deixo para vocês tá lá em Atos 7:51. Não resista ao Espírito Santo. Você já descobriu aqui que ele é uma pessoa, né? No 4º capítulo. Você vai ver muito mais sobre ele até o 12. Assim, são verdades que, para quem nunca ouviu, como eu também não tinha ouvido, né? São verdades tremendas sobre ele e que ele está aqui com a gente o tempo todo. Então, cada dia que você ouvir essa live, você vai entender mais sobre ele, porque tá aqui nesse livro, que eu tô lendo esse livro aqui pra vocês, já tô no 4º capítulo. Então, assim, foi uma verdade que marcou muito a minha vida. Eu gostaria que vocês também conhecessem o Espírito Santo. Então, todos os dias eu vou ler, vamos acompanhando. No final, quem mandar um testemunho falando sobre que experiência teve com o Espírito Santo durante esse período das 12 lives, me fala. A gente vai fazer um sorteio, tem como fazer pelo Instagram, né? Eu vou fazer o sorteio do comentário e a gente envia para essa pessoa que mandou o testemunho e foi sorteada. Porque assim vai edificar a fé de outras pessoas. E quem recebeu o livro, passa adiante a mensagem, leia o livro, passa adiante, mostra para outras pessoas quem é o Espírito Santo. As pessoas no mundo estão sofrendo, tem muita gente sofrendo. E quando você está cheia, carregada com ele, assim, cheia do Espírito Santo, onde você chega, as pessoas sentem a presença. Você viu o Benny falando? Onde a Catarina como entrava, até os cozinheiros caíam tudo no chão, sem ela dizer uma palavra, porque ela carregava a presença. Deseja isso na sua vida. Fala: Senhor Jesus, Espírito Santo, me ajude a ter isso. Se você não tem força, não sabe como, se sente acusado, fala: eu não mereço. Não é isso. Cristo já pagou o preço por você. Ele só quer ter comunhão contigo. O Espírito Santo, ele quer que você o convide. Você viu que no capítulo ele é gentil. Ele fica esperando por você. Então chama ele para entrar na sua vida. Não tem problema que ele não resolva. Não tem nada que ele não te ensine. Às vezes você fala: eu não vou ler a Bíblia porque eu não vou entender nada. Ora antes. Olha, Espírito Santo, me ensina o que está na Bíblia. Você vai ler a Bíblia como você nunca leu antes. Hoje a Bíblia para mim é algo assim, é muito profundo, sabe? Eu não entendia nada da Bíblia quando eu lia. Falava, eu começava a ler, começava e parava, porque não tinha aquela revelação do que estava ali, né? De verdade. Eu falava: eu quero saber mais da Bíblia. E eu comecei a orar um tempo atrás e falar: Senhor, eu quero ser apaixonada pela sua palavra. Eu quero ter fome e sede pela tua palavra, mais do que o que eu tenho pelo alimento do dia a dia e pela água. Eu quero ter pela sua palavra. E essa fome, essa sede, cada dia aumenta dentro do meu coração. Então, assim, que você também peça. E a sua vida será transformada. Transformada, porque a partir da hora que você tem ele, não tem um problema que para na sua frente. Nada vira problema, porque você tem ele. E ele resolve todos os seus problemas. Ele trabalha em sua vida aquilo que você precisa resolver em você, ou fora, ou alguma coisa externa, às vezes com um filho, um casamento. São tantas coisas, né, que a gente espera, mas deseja a comunhão com ele. Não em troca de nada, mas deseja ele, a presença dele na sua vida. E a sua vida será transformada. Essa é a minha mensagem para você hoje. E vamos para o próximo capítulo. Amanhã tem mais. Tchau, fiquem com Deus, todos vocês.